Bem-vindo ao canal. Eu sou o pastor Ariston Júnior. Você sabe qual é o propósito da unção? Esse programa nós vamos estar falando do segredo da unção de Deus. Porque a unção de Deus pode destravar a sua vida. A unção de Deus é o poder de Deus e nós sabemos que isso pode mudar a sua história. Então é isso que nós vamos estar ensinando aqui através desse programa. Então assista até o final, porque nós vamos impartir a unção, nós vamos fazer uma oração de transferência de unção em alguns momentos aqui, para Deus estar destravando seu ministério, suas finanças, sua vida emocional, todas as áreas da sua vida. A unção de Deus, como eu falei, é o poder de Deus. Então nós devemos aprender sobre a unção de Deus cada dia mais e devemos receber desta unção, porque essa unção quebra o jugo, a unção cura, a unção liberta, a unção transforma. Eu vou contar até o meu testemunho, para aqueles que acompanham o meu canal já ouviu esse testemunho. É, eu me converti faz 30 anos atrás, mais ou menos eu tinha 22 anos de idade, hoje eu estou com 52. Então, naquela época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram. é, e quando e não tinha tanto informação como existe hoje, né? Excesso de informação. E o meu pastor colocou, eu mesmo sendo novo convertido, mas a igreja começou a crescer de uma forma tão rápida, de uma forma tão veloz, que ele começou a ungir os novos convertidos para ser diácono, para ser obreiro, e me ungiu para ser diácono, e eu já ajudava ele, junto com outros irmãos, um irmão que foi ungido diácono também junto comigo na mesma época, que hoje também é pastor lá em Minas Gerais. Então eu estava ali servindo a igreja, eh, com aquela primeira experiência, primeiro amor, e já sendo obreiro, sendo diácono. E o meu pastor era muito usado na libertação. Caía 5, 6 pessoas possessas de espíritos malignos por culto. Cada culto caía pessoas que precisavam de libertação. E teve um dia que eu lembro que ele orou para uma pessoa lá na frente, lá no púlpito da igreja, e a pessoa caiu. E nós gostávamos, eu e o meu amigo, que hoje é pastor, nós como diácono, de nessa ajudar as pessoas a ser libertas. Nós gostávamos desse ministério de libertação. Então, quando caiu aquela pessoa, eu e o meu amigo olhamos e já falou, opa, nós já pensamos, vamos lá e que essa pessoa precisa de libertação, vamos ajudar o pastor. Aí o pastor, na hora que nós estávamos naquela indo na direção, eu acho que ele percebeu que nós que estava na nossa mente, ele falou, opa, ele estendeu a mão assim, falou, isso não é demônio, isso é unção. Aí quando ele falou isso é unção, eu nunca tinha ouvido falar sobre unção. Unção, o que é unção? O que é unção? Eu era novo convertido mesmo sendo diácono. O que é unção? Hoje existe vários livros sobre unção, existe louvor sobre unção, existe várias pregações sobre unção que todo mundo hoje vai saber o que é unção. Mas eu fiquei naquele pensando, o que é unção? Mas ele veio na minha direção e soprou na minha cabeça, pôs a mão na minha cabeça e soprou. E quando ele soprou, eu caí. Eu caí e aí eu pensei na hora que eu caí no chão, caí porque o poder de Deus tocou na minha vida e eu pensei, eu vou me levantar, porque senão as pessoas vão pensar que eu estou endemoniado também. E aí eu fazia força para pôr a mão assim no chão e levantar, me apoiar no chão e me levantar. Mas só que a minha mão não fazia esse movimento, eu não conseguia mover minhas mãos nem meus pés, eu estava consciente. Eu não perdi a consciência, mas só que um poder de Deus estava sobre mim que eu não conseguia mover a mão e nem os pés. E eu fiquei ali, eu acho que 1 minuto, não lembro se 1 minuto, 2 minutos, tentando levantar. E aí teve um momento que eu pensei, quer saber o negócio? Eu estava sentindo uma presença tão boa, tão gostosa do Espírito Santo. Eu falei, olha, quer saber do negócio? O que os outros vão pensar de mim, se é demônio, se não é demônio. Não estou nem aí, eu vou aproveitar isso. Então eu fiquei ali no chão, não sei se foi 10 minutos, 15 minutos, mas eu fiquei um bom tempo sentindo aquela presença de Deus, do poder de Deus. E, e aí quando eu levantei, até sentei numa cadeira próxima que tinha no púlpito e meio chorando, porque foi uma presença de Deus muito forte. Então, a primeira experiência com a unção de Deus foi na minha própria vida. A unção
impactando a minha vida, o poder de Deus me impactando. E eu pensei ali naquele momento, a unção de Deus é tão boa, é tão gostosa, uma sensação tão maravilhosa, eu vou buscar essa unção, eu vou buscar mais. Então isso já faz 30 anos mais ou menos, que até hoje eu estou buscando e continuo buscando cada dia mais para Deus me ungir, cada dia mais Deus derramar da sua unção, e existe também a transferência de unção, que nós vamos falar daqui a pouco. Cada dia mais eu tenho buscado e nunca parei, nunca vou parar, se Deus quiser, essa busca pela unção de Deus. Porque a unção, como eu gosto de falar, a unção cura, a unção liberta, a unção traz provisão, a unção traz mudança de vida. E é isso que nós queremos que você receba através desse programa. Que você descubra o segredo da unção e que você caminhe em uma nova unção. E eu anotei algumas coisas importantes aqui, que você creia que através desse estudo você pode receber uma unção poderosa. Porque existem muitos religiosos que vai lutar contra a unção de Deus. Existem muitas pessoas dentro da igreja que não querem a unção de Deus, porque a unção de Deus faz a igreja sair da liturgia do homem e entrar na dimensão do Espírito. A unção de Deus faz a igreja sair da liturgia do homem e entrar na dimensão do Espírito. E você entenda que a unção, quando vem na vida de um homem, de uma mulher, quando a unção vem na igreja, ela vem com um propósito. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus fala assim: a unção, o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para. Se pegar o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, ele fala que o Espírito de Deus estava sobre ele, Jesus, que ungiu para, mostra que ele foi ungido para um propósito. E aí eu anotei 6 coisas que ele fala naqueles 2 versículos. A unção de Deus me ungiu para, primeiro ele fala, evangelizar os pobres. Jesus falou, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos. 4, dar vista ao cego. 5, liberdade aos oprimidos. 6, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus fala, a unção está sobre mim, me ungiu para. Esse é o propósito. Então, ele resume o propósito da unção que estava sobre ele em 6 coisas aqui que eu vou repetir de novo para você gravar isso. Evangelizar os pobres, primeiro. Segundo, curar os quebrantados dos coração. Terceiro, apregoar liberdade aos cativos. Dar vista ao cego. Quinto, liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui nós já aprendemos um princípio. Sempre quando Deus derrama dessa unção, sempre quando Deus te unge, é para um propósito. Muitas vezes a unção vem na sua vida para curar os enfermos. Existe uma unção de cura. Muitas vezes vem uma unção na sua vida para trazer um renovo. Talvez você está fraco, desanimado. Quantas vezes a unção de Deus vem na nossa vida para trazer ânimo, para trazer força. Eu lembro de uma irmã que nós tínhamos cultos de unção, culto do derramado do Espírito Santo, de uma forma tremenda, poderosa, e a vida da irmã era muita luta, a vida da irmã tinha muita batalha, muitos problemas, nem citar os problemas que ela tinha, mas ela falou uma vez para mim, pastor, se não fosse esses cultos da unção, eu já tinha desistido, porque ela falava que o culto da unção renovava a sua vida, e ela falava assim, se não fosse esses cultos da unção, eu já tinha desistido. Se não fosse essa unção que vem sobre a igreja, está trazendo renovo na minha vida, eu tinha desistido. Quantas pessoas talvez ficaram no caminho, porque eles estão em igreja que não libera a unção de Deus. A unção é como uma arma de guerra, porque a unção quebra o jugo. E não adianta você conhecer apenas da unção teoricamente, você precisa conhecer por experiência
prática. E é isso que nós falamos, e é isso que queremos liberar nessa aula, que você receba a unção de uma forma prática e que essa unção possa despertar a igreja cada vez mais. E aí, algo interessante, que a unção de cura é uma estratégia de Deus e um método para alcançar o mundo. Então, uma coisa que depois, com o passar do tempo, com a minha busca, e eu também sempre com o desejo de ver os enfermos sendo curados, eu comecei a ir aonde tinha conferência, onde tinha homens de Deus ou mulheres de Deus ministrando sobre cura, para receber a transferência de unção na área de cura, ler livros sobre cura. E a unção de cura é uma forma de trazer um destravamento para o ministério. A Bíblia fala que em Jerusalém, Atos, que quando acontecia aqueles milagres, quando acontecia as curas, muitas cidades em volta de Jerusalém ia até os apóstolos para serem curados. A unção de cura atrai as pessoas, porque o que mais encontramos no mundo é pessoas doentes fisicamente e mentalmente, emocionalmente. Então, se existe uma igreja que está acontecendo cura, com certeza vai ter uma multidão de pessoas lá, porque as pessoas precisam ser curadas e a unção de cura é a resposta e a solução para essas pessoas. E eu quero profetizar que essa unção de cura possa vir sobre a sua vida, trazendo restauração na sua mente, trazendo restauração na sua vontade, trazendo restauração nas suas emoções. Existe uma unção poderosa de cura que Deus vai derramar no Brasil. E por isso que Deus me colocou para fazer essa aula especial, falando do segredo da unção. Essa unção de cura não é apenas para alguns evangelistas, para alguns pastores, apóstolos, bispo, líderes da igreja. Essa unção de cura é para todos os membros da igreja. Essa unção de cura é para todo o povo de Deus. E já aqui no canal tem testemunho de pessoas já sendo usado em cura. Aqui pessoas que nunca oraram por ninguém. Tem pessoas que nunca oraram por cura por ninguém, já estão recebendo a cura. E você que quiser desenvolver mais no Ministério de Cura, nós fizemos um treinamento com 21 aulas sobre cura. E nesse treinamento nós fizemos 2 aulas especiais falando do livre acesso da unção. Meu irmão, se você quiser adquirir esse treinamento, entre em contato comigo, o meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. É o preço de uma pizza. Você come uma pizza por mês, deixa de comer uma pizza no mês e adquire o treinamento que nós estamos falando lá. 21 aulas, como curar os enfermos, e tem 2 aulas nesse treinamento chamado Livre Acesso, como acessar a unção de Deus, como acessar a unção de cura e de milagres, porque Deus quer usar você na cura. Então, primeira impartição que eu quero fazer agora, eu quero orar por você, para Deus impartir a unção de cura sobre você. Para Deus transferir uma unção de cura. Depois nós vamos fazer outra impartição, outra oração. Nós vamos fazer outra transferência. Mas por enquanto eu quero fazer essa oração por você, que você receba uma unção de cura assistindo este vídeo. Já sábado nós fizemos um evento presencial em São Paulo, foi muito forte. Teve um testemunho do pastor Creviton, que ele recebeu a unção assistindo o nosso programa Podcast. Ontem uma irmã mandou um vídeo para nós, um vídeo não, um áudio, falando que a irmã dela recebeu o batismo com o Espírito Santo assistindo o podcast. Na live, ontem pessoas receberam a unção do Espírito Santo. Então é possível receber online, você assistindo nosso programa. Em nome de Jesus. Então, vou estar orando para essa impartição vir sobre você. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que uma unção de cura possa vir sobre todos que vão assistir este vídeo. Que no nome de Jesus, o Senhor possa derramar da unção poderosa do Teu Espírito Santo. O Senhor possa tocar o coração, a mente. Pai, no nome de Jesus, que essa pessoa comece a ser usada com curas, com milagres. Pai, no nome de Jesus, toque de uma forma sobrenatural, que o Senhor possa batizar com fogo, o Senhor possa batizar com o teu poder. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa batizar de uma forma poderosa esta vida. Em nome de Jesus, que venha a tua unção sobre ela agora. Venha o teu
poder sobre ela agora, sobre essa pessoa, em nome de Jesus, que possa destravar o seu ministério, possa destravar a sua vida espiritual, e essa pessoa possa entrar em uma nova dimensão da tua glória, da tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, depois nós vamos fazer a última oração sobre transferência, no modo geral, sobre a unção. Mas só que Deus é poderoso. A unção é a capacidade de Deus. Ele te capacita para realizar algo. Eu lembro de uma ilustração que um pastor fala sobre a unção, para você entender essa capacidade. Estava um jovem andando com seu mentor e ele falou: o que é unção? E aí ele falou assim, o seu mentor falou assim, ó, tá vendo aquele passarinho ali cantando? Ele falou, ali não é unção. Ele estava num campo, né? Andando num campo onde tinha um passarinho, tinha árvore, tinha um gramado, numa fazenda. E aí o jovem falou assim, mas isso aí você não me respondeu, o que é unção? Ele falou assim, ó, tá vendo aquela vaca pastando, comendo capim? Aquilo não é unção. Aí o jovem, intrigado, porque não estava respondendo sua pergunta, sim, mestre. Mas o que é unção? Ele falou assim, unção é quando você vê aquela vaca, o mestre falou, em cima da árvore cantando igual o passarinho. O que quer dizer essa ilustração? A unção te dá uma capacidade que você não consegue fazer de uma forma natural. É algo sobrenatural. Tem coisas que você começa a realizar debaixo da unção que não é a sua natureza. Até a pessoa fica admirado. Pessoas que não conseguem falar em público, mas de repente se tornam um grande eloquente, alguém que fala com ousadia em público, e a pessoa nunca falou em público, timidez, ou outras coisas que ele pode te dar uma capacidade para realizar que você não era capaz. Porque a unção te dá condições de você chegar aonde não chegaria, a ser o que você não seria sem a unção, e a ter o que você nunca teria sem a unção de Deus. É a capacidade de Deus, é o poder de Deus sobre a vida do homem e da mulher. Por isso que tem pessoas que saíram de uma vida simples, pessoas que você estuda a história da igreja, estuda até a história do mundo, porque tem muita gente que, mesmo no mundo secular, eles foram ungidos por Deus, que fizeram coisas extraordinárias, fizeram coisas fantásticas, coisas incríveis, por causa da unção de Deus. Quantas pessoas saíram do anonimato e conseguiram romper financeiramente, espiritualmente, conseguiram fazer uma mudança no mundo. A história está repleta disso. Você vai estudar a história, você vai ver vários homens e mulheres que fizeram diferença no mundo por causa da unção de Deus. Então eu quero falar para você, deseje, creia e receba dessa unção. Volto a repetir, deseje, creia e receba desta unção. Um princípio para você receber a unção é a honra. Se você conhece que tem um homem ou mulher que tem a unção que você não tem, que é a unção que você quer, se você honra essa unção que está na vida deste homem, desta mulher, você acaba recebendo essa unção. A unção que você respeita é a unção que você recebe. A unção que você honra é a unção que você recebe. Então, se tem um homem de Deus que tem uma unção que eu quero, e eu honro essa unção que está na vida deste homem, desta mulher, essa unção acaba vindo para mim. Deus, pela glória de Deus, como o pessoal que acompanha o nosso canal sabe disso, e que Deus já usou a minha vida para curar os enfermos, muitos enfermos na Argentina, Minas Gerais, São Paulo, Nordeste, que eu morei no Nordeste também. Então, acontece um princípio. Eu sempre ia atrás desses homens e mulheres de Deus que estavam sendo usados em cura e honrava a unção que estava na vida desses homens e dessas mulheres. E um pouco que eles tinham passava para mim.
E até hoje, domingo, acho que tem 15, 20 dias, né? Agora acho que uns 20 dias ou no máximo um mês, tinha um homem de Deus perto da minha casa. Eu fiquei sabendo da agenda dele, usado muito em cura no Brasil e no mundo, que ele tem viajado até fora do país para ministrar cura. Eu falei, opa, ele vai estar aqui do lado da minha casa. Eu peguei o ônibus, que eu estou sem um momento sem carro, e fui lá e conversei com ele. Estou até convidando ele para participar do podcast. Está quase tudo certo. Porque a unção que você honra é a unção que você recebe. E um dia eu lendo o texto de Sansão, é, um- a Bíblia tem um livro chamado Juízes, e dentro do livro de Juízes, Deus levantou vários juízes que era chamado libertadores para libertar Israel, libertar o povo de Deus. E um desses juízes é chamado Sansão. Sansão é bem conhecido do juízes, do livro de Juízes, porque era aquele homem que tinha uma força extraordinária e já fizeram filme, já fizeram série, já fizeram um monte de coisa sobre Sansão. Mas é interessante que numa parte dessa história, eu já gosto de contar essa história, que ele queimou o campo dos inimigos dos filisteus, e os filisteus ficaram irados, que ele falou assim: vamos prender Sansão, vamos matar Sansão, e começou a invadir Israel. E Sansão estava escondido numa caverna. Aí o povo de Israel falou: não, mas por que vocês vão fazer guerra com a gente? Ele falou: não, se vocês entregarem Sansão, nós não vamos fazer nada com vocês. Aí eles vão lá conversar com Sansão, falar: Sansão, olha, eles vão destruir Israel por causa de você, não pode acontecer isso. Aí Sansão fala assim: ó, se vocês não me matarem, eu deixo vocês me prender. Se vocês prometerem que não vai levantar contra mim. Aí ele falou: não, nós não vamos levantar, vamos prender e levar vocês. Então ele amarra Sansão em cordas, em várias cordas, e leva Sansão amarrado lá para o inimigo. E interessante o que está escrito na Bíblia, quando o inimigo vê Sansão chegando amarrado, diz que eles ficaram todo alegres, ficaram todo mundo alegre, falou: opa, nós derrotamos nosso inimigo. Porque Sansão era um homem que tinha uma força fora do comum. Mas não era direto a força, era quando vinha o Espírito de Deus. E a Bíblia fala que veio o Espírito de Deus sobre Sansão, e ele rebentou as cordas, e ele pegou uma cabeça de jumento, e com a cabeça de jumento ele matou 1000 homens, 1000 soldados que estavam com espada, com lança, com escudo, e ele com uma cabeça de jumento, mas numa força extraordinária. Mas o que Deus falou comigo nesse texto? Um dia eu estava lendo o texto e eu vi essa passagem. O Espírito de Deus veio e ele estava preso em corda. Ele arrebentou as cordas. Aí Deus falou para mim: tem muitas pessoas presas em cordas espirituais. E quando vem a unção, pode se arrebentar essas cordas. E aí eu fui pensar: que cordas são essas? Alguns estão presos dentro da igreja na pornografia. Quantas vezes? Uma vez eu lembro até de um irmão, um homem, falando: eu quero ser livre, pastor, eu não consigo. Chorando, preso na corda da pornografia, preso num vício ainda, e falar: pastor, eu não consigo largar o cigarro. 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, ou qualquer outro tipo de vício. Pornografia também é um vício. Preso na mentira, preso na amargura. Quantas pessoas têm alguma corda de trauma? Ontem na live foi muito forte, nós oramos por uma ministração de cura, e até uma irmã sentiu que foi curado no seu interior. Isso foi sobrenatural, porque isso não acontece falando naturalmente, mas ela mesmo comenta lá que ela tinha sido até abusada sexualmente. Pessoas presas em traumas, violências, que não conseguem ser curado. Quantas pessoas estão com várias cordas amarrado e não conseguem avançar? E aí Deus falou assim ao meu coração, quando lendo esse texto lá no livro de Juízes, a história de Sansão. Quando veio o Espírito de Deus, ele arrebentou as cordas. Aí Deus falou ao meu coração: quando vim a unção de Deus de uma forma poderosa, todo tipo de corda que prende a sua vida vai ser quebrada, vai ser destruída, você vai ser livre. Você vai ser livre dessas cordas que prende qualquer área da sua vida, seja emocional, física ou espiritual, seja qualquer área que está prendendo a sua vida. Quando vir a unção de Deus sobre a sua vida, uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus,
você vai ser livre. E aí Deus fala mais. Tem muitas pessoas que Deus tem um destino profético maravilhoso. Tem muitas pessoas que Deus tem um propósito maravilhoso. Mas como a pessoa está presa e não consegue avançar, porque está presa em cordas espirituais, que nós estamos falando aqui, mas quando ela é livre, ela consegue avançar para o seu destino, para o seu propósito na Terra. Porque eu acredito que todas as pessoas nasceram com um propósito. Todas as pessoas nasceram com um propósito. Então Deus tem um propósito na sua vida. Você não nasceu por acaso. Mas talvez você não está vivendo o plano de Deus perfeito, o propósito de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Então tem muita gente que não está vivendo a vontade de Deus, porque estão presas. Mas a unção vai trazer libertação. A unção vai trazer cura. Meu irmão, existe um nível de unção que muitas vezes tem igreja que não provou. Entenda isso. Nós estamos falando do segredo da unção. Paulo fala. A Bíblia fala que Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 10, capítulo 19, perdão, capítulo 19, versículo 10, diz que as pessoas pegavam os lenços e aventais de Paulo e levavam os lenços e aventais de Paulo aonde estava alguém enfermo ou alguém endemoniado. A Bíblia fala que as enfermidades fugiam e os espíritos malignos fugiam. Olha que coisa interessante, diz que quando a unção veio sobre os lenços e aventais que Paulo orava, as enfermidades iam embora. As enfermidades iam embora sem oração. Paulo é mais ou menos assim, Paulo não dava para estar em todo lugar. Alguns iam lá e falavam assim, ore por esse lenço. Eu já fiz isso, muita gente, ore por essa carteira, ore por essa identidade, ore por essa peça de roupa, ore por isso. E levava, e quando chegava perto da pessoa enferma, a enfermidade ia embora. Quando chegava perto da pessoa cativa, o espírito mal ia embora. Não resistia à unção que estava naqueles panos. Existe uma unção sobrenatural que Deus quer derramar sobre a igreja. Mas existe uma chave para eu receber dessa unção. Primeiro, a chave é a fome. Eu preciso desejar, eu preciso crer, eu preciso buscar. Oh, aleluia. Quando você busca essa unção, você acaba recebendo. Mas Deus não pode responder aonde não existe fome. Deus responde aonde existe fome. Então, para você entender mais sobre a unção, existem níveis de unções. Existem níveis de unção. Aquela unção que eu contei aqui no começo dessa aula, que eu recebi quando era novo convertido, que eu caí no chão, fui impactado, eu recebi várias unções. E essa unção, o meu nível de unção daquele ano lá, não é o mesmo nível de unção hoje, porque a unção cresce. Vamos dizer que existe 7 níveis de unção. 7 níveis de unção. Então você tem que estar crescendo nessa unção. Há um só Espírito, mas existe variedade de unção. Então, lembre disso. A unção vem com um propósito, e sempre quando Deus libera a unção, é para realizar o propósito que foi liberado. Vamos dizer, tem pessoas doentes, Deus pode liberar uma unção de cura para curar o enfermo. Tem pessoas cativas, Deus pode liberar uma unção de libertação para libertar. Tem unção de quebrantamento, tem uma unção chamada também de alegria. Mas eu quero falar isso. Quanto maior a manifestação da unção, mais rápido será a sua vitória. Eu notei essa frase que me chamou muita atenção. Quanto maior a manifestação da unção, mais rápido será a vitória. Eu vou repetir pela terceira vez. Quanto maior será a manifestação da unção, mais rápido será a vitória. Quanto mais unção você tem, mais vitória você recebe. Quanto mais você cresce na unção, mais vitória acontece. Eu lembro de um testemunho de um pastor de oração, e ele viu numa visão um homem batendo na porta. E a porta não se abria.
E ele fala: Senhor, o Senhor não disse que se batesse na porta, a porta ia se abrir? E aí Deus responde para ele: é porque ele está batendo sem unção. Quando você bate na porta que está fechada para a sua vida com unção, a porta se abre. Muitas pessoas dentro da igreja, porque a igreja não tem mais unção, muitas igrejas não têm mais da manifestação do poder de Deus, infelizmente. Muitas pessoas dentro da igreja entram na igreja cativo, endemoniado e volta para casa da mesma maneira, cativo e endemoniado. E tem mais que eu vou falar para você. Tem muitas pessoas na posição de liderança, endemoniado, mas a unção não tem se manifestado e ela continua endemoniada. Pessoas, diáconos, levitas, pastores, obreiros, que estão vivendo no pecado, vivendo uma vida escondida, vivendo no adultério, na mentira, mas porque a igreja perdeu a unção de Deus. Muitas igrejas estão como no livro de Apocalipse, Laodiceia, que não é nem quente nem fria. E Jesus fala para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Muitas igrejas têm deixado Jesus do lado de fora, e quem tem reinado lá é a carne, o mundo, o pecado. Espíritos mal têm dominado. A igreja precisa voltar a buscar a unção do Espírito Santo. A igreja precisa voltar a buscar o poder de Deus para ser livre de todas as marras, ser livre de todas as cadeias e viver um novo tempo que Deus tem para ela. Então, se você está entendendo isso tudo que nós estamos falando, eu quero falar. Não dê o like ainda, meu irmão. Dê o like aí da unção. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe o maior número de pessoas essa aula. Por quê? O YouTube, nós estamos, graças a Deus, com 13 mil pessoas, mas só que o YouTube eu acho que não avisa nem 1.000 pessoas quando nós colocamos o vídeo no ar. Se chegar a 500, olha lá, não, acho que não chega nem a 500, mas você pode nos ajudar a compartilhando. E eu quero falar que tem unções que está sendo acumulado no seu espírito. Cada palavra, cada oração, cada ministração, cada transferência, cada impartição que você tem recebido, ela vai sendo acumulada no seu espírito. Mas precisa destravar do seu espírito. E eu creio que nesta aula, algo poderoso está destravando de Deus. Eu creio que nessa aula, algo poderoso do Espírito Santo está destravando em nome de Jesus. Se você tem dúvida sobre unção também, se você tem dúvida sobre o poder de Deus, se você tem dúvida sobre dons espirituais, eu quero pedir que você deixe uma pergunta aqui sobre isso. Eu estou com dúvida sobre isso, sobre a unção, estou com dúvida sobre esse dom, estou com dúvida que aconteceu essa manifestação. Deixa essa pergunta aqui nos comentários que eu respondo todas as perguntas. Algumas eu respondo no comentário e algumas eu gravo um vídeo, eu gravo outra aula, eu faço live para responder as dúvidas. Porque tem dúvida que é de muitos irmãos, parecida. Às vezes eu faço uma live para responder essas dúvidas. Então deixa aí no comentário. E eu quero falar, o meu desejo é que a igreja tenha um ambiente tão forte da unção que faça diferença na sua região. E o texto que eu gosto de usar sempre, que eu já falei esse texto várias vezes, já preguei esse texto várias vezes, já falei em live várias vezes, já dei estudo sobre ele várias vezes. É o texto que está lá em 1 Samuel. A Bíblia fala que Davi estava fugindo de Saul e foi ficar junto com Samuel, o profeta Samuel, junto com outros profetas. Eles estavam num vale e ele estava ali junto, adorando a Deus, buscando a Deus. Saul fica sabendo onde Davi está. Saul queria matar Davi. A Bíblia diz que Saul já estava endemoniado e queria matar Davi. Aí manda soldados prender Davi, manda um grupo de soldados. A Bíblia fala que quando chegou esse grupo de soldados, aonde estavam os profetas, diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Esse texto me chama muita atenção sempre. Esse texto me impactou. Aí Saul fica sabendo
que o primeiro grupo de soldados não voltaram com Davi. Estão lá no grupo de profeta profetizando. Aí Saul manda outro grupo de profeta, manda o segundo grupo. Profeta não, soldados para prender Davi. Então ele estava indo com a intenção e com a ordem do rei: prenda Davi e traga a mim. Quando esse segundo grupo chega onde estão os profetas, diz a mesma coisa, que o Espírito de Deus vem sobre eles e eles começam a profetizar. Olha que coisa tremenda. Aí Saul fica sabendo disso, manda o terceiro grupo. O terceiro grupo acontece a mesma coisa. Quando chega perto onde estão os profetas, vem o Espírito de Deus e eles começam a profetizar. E o que mais me chama a atenção, que Saul, que já estava possesso, a Bíblia fala que ele já estava sendo oprimido por um espírito mau, fala: eu mesmo vou lá. Porque ele fica sabendo que 3 grupos de soldados não voltaram com Davi, estão profetizando. E quando Saul chega perto, a Bíblia fala que o Espírito de Deus vem sobre Saul. Olha que coisa interessante. Eu acho que o espírito mau chegou até perto de um lugar e falou: daqui eu não posso passar. Porque a atmosfera já era outra. E aí vem o Espírito de Deus sobre Saul e ele começa a profetizar, diz que ele profetizou a noite toda. Então, o ambiente de unção profético estava naquela região por causa do profeta. Então, quem chegou perto já era tomado pelo Espírito de Deus e começava a profetizar. E aí, quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei: é isso que eu quero para a minha igreja, que seja tão forte a unção de Deus, tão forte o poder de Deus, que quem chegar perto da igreja vai ser tocado pelo poder de Deus. Quem entrar dentro da igreja vai ser tocado pelo poder de Deus. Eu lembro numa igreja que nós pastoreamos, ali em Ribeirão Pires por 9 anos. Eu lembro que uma vez chegou um rapaz que morava perto da igreja e ele conhecia um irmão que era obreiro. E ele começou a ele perguntou: pastor, posso mostrar a igreja para ele? Eu falei: pode. E aí, quando ele chegou perto do púlpito da igreja, o irmão começou a se arrepiar todo. O irmão não, o rapaz que estava visitando, nem crente ele era. Começou a se arrepiar todo e ele falou: irmão, o que está acontecendo? Estou sentindo um arrepio, estou sentindo algo estranho. E aí o irmão falou: não, isso é o poder de Deus. Ele achou estranho, nunca tinha sentido aquela sensação. E muita gente fala que naquele tempo, quando eu entrava na igreja, já sentia uma presença de Deus, porque era isso que eu buscava. Baseado nesse texto, Deus, que a atmosfera, a região geográfica, oh, aleluia, a região geográfica seja impactada com a tua presença, com a tua glória, com a tua unção, que as pessoas ao entrar sejam tocadas, pessoas que estão em volta sejam tocadas pela unção de Deus. E a Bíblia diz: quem pede, recebe. Era isso que nós orávamos e era isso que acontecia. Então, se a igreja não está buscando a unção, se a igreja não tem valorizado a unção, se a igreja tem desrespeitado a unção de homens e de mulheres de Deus, ela não vai viver o sobrenatural de Deus. Mas quando você honra a unção, oh, aleluia, quando você honra essa unção, a unção que você honra, a unção que você respeita, é a unção que você recebe. E Deus responde à fome, Deus responde à sede. Jeremias 29:13 está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo coração. No livro de Tiago está escrito: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Então, quanto mais você busca esse derramar do Espírito Santo, mais ele vai derramar sobre a sua vida. Esse canal, nós temos feito live quase todos os dias. Nós temos um programa chamado Podercast, que é o podcast do avivamento do nosso canal, onde já realizamos 45 programas, onde pessoas estão recebendo o batismo com o Espírito Santo, onde pessoas estão recebendo sinais nas suas mãos com um pó de ouro e azeite, onde pessoas estão recebendo unções, onde as pessoas estão recebendo visões, onde pessoas estão recebendo revelações.
E no nome de Jesus, cada dia mais vai crescer esse canal, porque tem muitas pessoas neste Brasil e nas nações, porque tem muitos brasileiros de outras nações assistindo o canal, que estão com fome, que estão com sede, que estão com desejo, que querem mais de Deus. Aleluia. E Deus quer derramar mais. Ele só precisa de um instrumento. Eu tenho se colocado na brecha, ser um instrumento de Deus. E só precisa também de pessoas que buscam, que queiram. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nesse propósito de espalhar esse sino. Porque a transferência de unção acontece presencial. Você recebe uma transferência de unção quando um homem de Deus ora por você e põe a mão sobre a sua cabeça. Você recebe a transferência de unção também pelo ensino. Quando você está aprendendo a palavra de Deus através de um homem, de uma mulher de Deus, você está recebendo uma transferência daquele ensino. Por isso que muita gente está sendo ativado assistindo as lives, porque estão aprendendo, é ter um ensino. E a transferência presencial, quando a pessoa tem oportunidade, tem que estar presente. Por isso que eu quero até avisar, dia 16 de novembro, nós vamos estar em Brasília, fazendo o evento Profundeza do Espírito. Nós fizemos dia 21 de setembro agora, há pouco tempo, quando eu estou gravando esse vídeo, nós fizemos 21 de setembro, foi algo sobrenatural. Teve irmãos que saíram carregados do culto, tão cheio da unção, que não tinha força nas pernas, foram carregados para casa, só foi acordar no outro dia. Irmãos cheios, testemunho de cura. Tem um irmão que quando chegou em casa orou por um pano de uma irmã que estava fazendo quimioterapia e ela estava sentindo dor, sentindo enjoo, sentindo mal, e quando tocou no pano que eles oraram, aquilo tudo passou dela. E fora o poder que toda a família sentiu na hora. Foi algo sobrenatural que aconteceu dia 20 de setembro de 2024, quando nós estamos gravando isso. E agora, dia 16 de novembro de 2024, nós estaremos em Brasília, fazer um evento presencial de transferência de unção. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer em Brasília. E eu creio que ainda vai ser mais forte do que Deus fez dia 21. Vai ser algo poderoso. Então, você de Brasília, venha. Você de Goiânia, venha. Você das cidades em volta de Brasília, venha. Você pode adquirir um ingresso. Entre em contato comigo. Meu WhatsApp está aqui embaixo. Ou na aba comunidade do canal tem um link do ingresso lá. Adquira o ingresso e venha para esse evento. Você vai ser impactado com o poder de Deus. Vai começar às 3 horas da tarde. Aí tem 6 horas, mais ou menos, 6 e pouco, tem um coffee break e terminamos 9 horas da noite. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer em Brasília. Pelo, eu quero levar o meu coração, meu desejo, meu sonho, minha visão, é levar esse evento presencial de transferência de unção, chamado Profundeza do Espírito, para toda a cidade do Brasil, para todos os estados. Nós estamos saindo de São Paulo agora para ir para Brasília. Talvez em janeiro vão estar em Curitiba. Nós vamos confirmar a data e confirmar se vai dar certo. E outra cidade. Então você pode ajudar nesse sonho, nessa visão. Se você quiser abençoar também financeiramente, fica à vontade. Deixa Deus te usar. Fala, eu quero abençoar, eu quero fazer que esse evento chegue na minha cidade. Eu quero que o canal cresça. Então você pode semear uma oferta de amor, uma oferta que sentir no seu coração. Meu WhatsApp é o link, é o Pix, né, que fala. Nós queremos alcançar o Brasil inteiro. E outra coisa que nós queremos fazer, se você mandando a oferta, nós já temos o logo da camiseta, nós já temos o logo do evento. Então, quem sabe em Brasília eu já posso levar as camisetas com esse logo. Vai ser algo tremendo. E como nós sentimos a unção? A unção vem muitas vezes como fogo. Quando nós oramos pelas pessoas, eu falo, o que você sentiu alguma coisa? Uns falam, eu senti fogo. A primeira experiência que eu senti do poder de Deus foi fogo. Acho que por isso que muita gente sente fogo na hora da oração. É, eu cresci num lar evangélico, mas quando eu estava na adolescência, mais ou menos com 15 anos, eu me desviei. Comecei a beber, usar drogas, fumei maconha, usei crack, cheirei cocaína, cheirei cola, usei todo esse tipo de droga que tinha na minha época. Bebia todo dia.
Aí Jesus me libertou. Quando eu recebi Jesus lá na igreja, eu fiquei tão feliz que Jesus entrou no meu coração, mas todo dia eu sonhava usando droga. Todo dia eu sonhava usando droga. E aquilo lá me perturbava. Durante o dia eu não estava pensando em droga e nem estava com desejo de usar droga. Mas quando eu dormia, eu sonhava usando droga. E aí, quando eu acordava, eu ficava meio com medo. Eu falava, meu Deus, será que eu vou cair? Será que eu vou cair de novo? Porque eu já tinha tentado voltar para a igreja, mas aquela experiência que eu tive o encontro nunca tinha tido antes. Mas eu ficava com medo. E aí, 2 semanas se passou, eu fui conversar com um amigo meu, convidar para a igreja, que era usuário de droga também. E lá onde nós moramos é cheio de mato, assim. Aí ele falou assim: ó, vamos conversar ali. Tinha uma casa abandonada ou em construção, assim, tinha uns blocos, assim. Nós aceitamos. Aí ele pegou um pacote de droga e falou assim: ó, você lembra disso? Ele sabia que eu estava na igreja 2 semanas. E eu falei para ele: eu lembro. Mas eu falei assim: mas os 5 anos eu fiquei fora da igreja. Essas 2 semanas que eu estou na igreja valeu por esses 5 anos. Falei, essas 2 semanas que eu estou na igreja valeu por todo esse tempo que eu fiquei fora da igreja. Quando eu falei aquilo, começou do meu pescoço para cima a pegar fogo, a queimar e a pinicar. E eu pensei assim, meu Deus, será que... Eu pensei que eu era novo convertido, né? Fazia 2 semanas na igreja, eu pensei, eita, será que isso é o poder de Deus? Eu não sabia nem se era o poder de Deus, não. Começou a queimar. Eu falei, eita, será que é o poder de Deus? Desde aquele dia, nunca mais sonhei e é como se eu nunca tivesse usado droga. Eu vejo droga, eu não sinto nada, eu não sinto desejo, é como se eu nunca usei droga. É como se fossem duas pessoas diferentes. Eu creio que Deus fez algo na minha mente ali. É como se eu nunca usei. Aparentemente, eu não sinto nada. Não sinto nada. Então, a primeira experiência que eu tive foi com fogo. Então, por isso que muita gente depois, na hora que nós estamos ministrando a unção, sente fogo. Outra experiência que tem da unção, e isso eu precisava de uma aula exclusiva para falar dessa unção, talvez eu faça uma live sobre ela. A pessoa sente alegria. A Bíblia fala em Hebreus do óleo da alegria, que é uma unção de alegria. Então, quando a pessoa recebe essa unção, ela sente uma alegria muito profunda. No Salmo 16 está escrito assim: na presença do Senhor, há abundância de alegria. Romanos diz assim, livro de Romanos: o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então existe uma unção de alegria que as pessoas recebem e são batizadas de uma alegria tão forte que fica rindo 1 hora, meia hora, que ri tanto que dói até a barriga de tanto rir, porque é uma unção, e através dessa alegria que vem sobre ela, Deus está curando as suas emoções, curando a sua mente, curando algo ou libertando algo, porque a alegria cura, essa alegria sobrenatural. Então é uma manifestação da unção. Outra manifestação da unção que acontece no meu ministério é a pessoa sente o poder de Deus com eletricidade. Não uma eletricidade natural, porque eu já levei um choque. Fiquei grudado uma vez lá no Nordeste, numa geladeira. É engraçado, né? Tô aqui com o jovem Henrique aqui. Ele estava lá no Nordeste e lá tinha lá a geladeira e tinha um paninho na geladeira. Só podia pegar na geladeira naquele paninho para não levar choque. No Nordeste a energia é 220. Aí o irmão falou assim, ó, abre a geladeira aí para mim pôr o açaí. Naquela época eu era adolescente, tinha 15 anos. Não era nem tão popular o açaí como no Brasil inteiro hoje. Ele falou, eu quero que você prove o açaí, experimente o açaí, que é algo natural do, do, do Nordeste e do Norte do país. Naquela época, hoje está espalhado no Brasil inteiro. Aí, quando eu fui pegar na geladeira, só escutei ele falando, mas não pega na geladeira, que era para pegar no paninho. Aí eu fiquei grudado na geladeira. E eu fiz aquela força para puxar, para sair do grude, mas você não sai, né? Eu puxei assim, não sai, mas só que eu fui caindo para trás e caí, e a geladeira caiu. Só não caiu bem por cima de mim, que como eu estava perto da mesa, ela caiu, bateu na mesa e ficou pendurada na mesa, mas tudo que estava na geladeira caiu em cima de mim assim. E eu fiquei assim, fiquei 2 dias sentindo uma sensação ruim, aquela
algo que não dá nem para explicar, algo ruim, um choque dolorido, né? Choque é dolorido, esse choque natural da eletricidade. Mas do poder de Deus, a pessoa sente como se fosse uma eletricidade, mas é algo que dá uma paz, dá uma alegria, dá uma sensação boa. É algo diferente, mas a pessoa pode sentir essa unção como eletricidade. Mas eu quero falar do perigo da unção para nós fazer a última oração de transferência. A unção atrai presente, mas também atrai inimigos. Porque muita gente se levanta contra a unção e muita gente dentro da igreja. Tem pessoas que estão recebendo a unção aqui através do canal, estão sendo criticados e sendo perseguidos por familiares e por pessoas dentro da igreja. Pessoas religiosas que não entendem do poder de Deus. A unção atrai ofertas, mas também atrai crítica. A unção atrai o favor de Deus, mas também atrai a perseguição do inimigo. Então, meu irmão, tem muito mais sobre a unção. E existe uma chave para você receber mais dessa unção, como eu falei, o do livre acesso. Mas essa chave do livre acesso está na aula do treinamento de cura. Tem 2 aulas lá do treinamento de cura que nós falamos sobre o livre acesso da unção. Então, se você quiser adquirir um preço de uma pizza, você vai aprender sobre unção e sobre cura. 21 aulas sobre cura. E nessa 21 aula tem o livre acesso, falando sobre o livre acesso da unção. Tem 2 aulas exclusivas sobre isso. Então, quero orar para você receber a impartição, mas eu falo de novo, compartilhe no grupo do WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, no direct do Instagram, compartilhe por um maior número de pessoas esse estudo, esta aula, em nome de Jesus. Então vamos estar orando por transferência. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa estar transferindo a tua unção agora. Que o Senhor possa estar transferindo como fogo. Que o fogo de Deus venha sobre cada um que está assistindo essa aula. Que o fogo de Deus venha nas mãos, nos pés, na cabeça. Que o fogo da tua presença, meu Pai, possa se manifestar agora. Oh, alabaxarabacantarabaxá. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar liberando uma unção de alegria, trazendo essa alegria sobrenatural na vida desta pessoa. Essa alegria que cura a alma, que liberta o nosso interior, o Senhor possa estar trazendo agora, meu Pai. Que venha como tua unção poderosa, vem com a tua unção de eletricidade, que as pessoas possam sentir a eletricidade do céu. Pai, no nome de Jesus, que onda de eletricidade passa por todo o corpo, da planta dos pés à cabeça agora. Em nome do Senhor Jesus, que o teu poder possa estar se manifestando. Oh, aleluia! Que haja um derramado azeite da tua unção. Que os teus ministros comecem a soprar vento e labareda de fogo, meu Pai. Que os teus ministros comecem a soprar vento e labareda de fogo. Eu declaro em nome de Jesus que cada um que está assistindo aqui receba um batismo de fogo, um batismo do Espírito Santo. Aquele que não fala em línguas, comece a falar em línguas agora. Aquele que já fala em línguas, receba línguas novas agora. Aquele que possa receber cânticos espirituais, novos cânticos espirituais agora. Que essa pessoa seja renovada pelo teu Espírito, renovada pelo teu Espírito. Haja renovo, haja transformação, que essa unção venha de uma forma sobrenatural. Oh, aleluia! Que essa unção venha de uma forma sobrenatural na vida desta pessoa, que haja quebra de jugo, se há enfermidade, se há demônios, nós repreendemos em nome de Jesus e pela unção de Deus, bate e retirada agora, pela unção do Espírito Santo, bate e retirada agora, pela unção do Espírito Santo,
bata em retirada agora, e que essa pessoa seja cheio da tua presença, cheio da tua unção, cheio do teu fogo, cheio da tua alegria, cheio da tua eletricidade. Venha, meu Pai, aleluia, em nome do Senhor Jesus, toque de uma forma poderosa esta vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você recebe, escreve aí amém e amém aí, escreve amém. Meu irmão, a unção de Deus é algo muito especial. Então, quando você tem oportunidade de estar perto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, peça para ele orar por você. Aí existe uma chave chamada transferência de unção e impartição, que nós nem tocamos ainda. Posso fazer uma aula, já fiz live sobre transferência de unção, mostrei todos os versículos que falam sobre isso, da impartição da unção. Então, volto a repetir, nós estaremos em Brasília e nós queremos estar em várias cidades do Brasil. Então, você de outra cidade, ore para isso. E se você é pastor e fala, eu quero trazer esse evento para minha cidade, entre em contato comigo, vamos agendar uma data e quem sabe marcar um evento na sua cidade sobre isso, sobre transferência de unção, sobre o poder de Deus, sobre a chave da oração em línguas, que é o carro-chefe do canal. E queremos crescer, irmão. Você pode nos ajudar crescendo, orando por nós, orando pelo canal, orando para Deus proteger dos hacks, dos haters, curtindo, compartilhando, comentando. E também você pode ajudar o canal a crescer com a sua oferta, porque a maioria sabe que acompanha o canal. Hoje eu estou sendo um pastor itinerante. Eu já fui pastor local por muitos anos. Deus está falando que vai restaurar isso, vou estar pastoreando uma igreja local, não sei quando nem aonde, se é Santo André, onde eu estou morando agora, ou outra cidade, mas não estou com pressa disso, tudo no tempo de Deus. Mas você pode também estar abençoando financeiramente, se quiser, se sentir no coração, você pode abençoar financeiramente. Nós queremos fazer mais. Queremos fazer camiseta, queremos republicar um livro de novo que eu tenho escrito sobre oração em línguas. Comprar equipamento para gravar melhor as lives, uma câmera e um notebook para estar gravando melhor as lives. Tudo isso coloca diante de Deus, ore por nós. Porque nós vamos continuar. Quando nós falamos da unção, do poder de Deus, dos dons espirituais, da oração em línguas, nós recebemos muita crítica. Você vai lá no meu Instagram, me segue lá no Instagram, Pastor Aristo Oficial, vai ver alguns vídeos lá, o que o pessoal me xinga, me elogia lá. Vai lá no meu TikTok, me segue lá no meu TikTok, Pastor Aristo Oficial. E também o que eles me xingam, que me criticam, mas eu não estou nem aí. Eu nem ligo, porque eu conheço a palavra. E eu sei que eu estou realizando o propósito de Deus. Nós temos que cumprir o nosso chamado. Nós temos que cumprir o nosso chamado. E eu creio que se você foi tocado nessa aula da unção, assista mais uma vez, porque algumas coisas você não capta a primeira vez. E eu sei que você vai fluir numa nova unção. Essa oração que eu fiz no final, a outra oração sobre a unção de cura, eu creio em nome de Jesus que vai fluir na sua vida cada vez mais. Cada vez mais vai fluir essa unção. Então, se você recebe, escreve amém e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.